Fala galera, voltei para conversar sobre educação infantil e sobre o ensino fundamental. Duas etapas da educação básica que estão dispostas na nossa seção 2 e 3 do título 5. Vamos do artigo 29 até o artigo de número 34. Você que nos acompanha sabe da importância destas duas etapas nas provas, porque ela recorrentemente está presente. Então todos os artigos desta videoaula são artigos importantes. Então essa videoaula, é toda a videoaula 5 estrelas. Beleza? Sem vacilo e sem delongas, vamos juntos, meus amigos e minhas amigas. Começamos aqui pela educação infantil, ela que é a primeira etapa da educação básica. A finalidade e seu objetivo é o desenvolvimento integral das crianças de até 5 anos em todas as suas dimensões, nos aspectos físico, psicológico, intelectual, social, complementando a ação da família e da comunidade. Esse texto é texto atualizado em 2013, porque ela ia até os 6 anos anteriormente. Agora, até os 5 anos, cuidado, atente-se. Aqui, há a disposição das fases da educação infantil, creches e pré-escolas. Creche para as crianças de até 3 anos, 4 e 5 anos, os meninos devem estar na pré-escola. Lembrando, a creche é só gratuita, a pré-escola é obrigatória e gratuita. Texto também de 2013 aqui para o pessoal da pré-escola. Seguindo em frente, aqui estão as características da educação infantil, tidos aqui no caput do artigo como regras comuns à educação infantil. Primeiro é a avaliação. Sim, existe avaliação na educação infantil para acompanhar e registrar o desenvolvimento da criança, mas o que mais cai e você precisa estar atento é que é sempre sem o objetivo de promoção, mesmo que seja para acessar o ensino fundamental. Não pode ter objetivo de promoção, ela não é quantificadora. A ideia aqui, gente, dessa avaliação é entender a criança e o seu desenvolvimento. Carga horária da educação infantil é muito similar à já proposta para o ensino fundamental e médio. É mínima de 800 horas, distribuídos em um mínimo de 200 dias. Ele só trocou o nome, aqui é trabalho educacional, enquanto para o ensino fundamental e médio é de efetivo trabalho escolar. Número 3. Qual é o atendimento? Em turno parcial, de no mínimo 4 horas, e em turno integral, por no mínimo 7 horas, o nosso aluno vai ser atendido. Falei já para vocês da frequência na educação pré-escolar, ela é mínima de 60% e não fala para aprovação, já que na educação infantil não há reprovação. E por fim, deve-se expedir documentos que permitam atestar o desenvolvimento e a aprendizagem da criança, é o registro da avaliação que já acontecera. Vamos colocar tudo no papel, vamos colocar tudo aqui para que você possa visualizar. Vamos começar aqui, ó. Educação infantil, em um único mapa mental, todas as informações sobre esta etapa da educação básica. Então vamos lá, bem bonitinho, para a jovem ser feliz. Primeira etapa da educação básica. Primeira etapa da educação básica. Vamos lá. Mais características dessa educação infantil. Qual é o seu objetivo, professor Carlinhos? O objetivo da educação infantil é o desenvolvimento integral da criança. Desenvolvimento integral, isso quer dizer em todos os seus aspectos, mas complementar as ações da família e da comunidade. Vamos a mais informações que nós temos lá no nosso artigo. As fases da educação infantil, que são duas, né? E você já sabe. É a creche ou instituições equivalentes, então creche, e as instituições pré-escolares, então a pré-escola. A creche é para o ser humano de 0 a 3 anos. enquanto a pré-escola para os seres humanos de 4 a 5 anos.
Lembrando, a creche é só gratuita quando ofertada em estabelecimentos públicos. Já a pré-escola, além de gratuita, também é obrigatória. Então, bem tranquilo, não é para ficar com nenhuma dúvida. E o que mais cai, professor Carlinhos? O que mais cai são as características da educação infantil. E você não vai errar, né? Pelo amor de Deus. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá. Primeira delas tem a avaliação. Sim, avaliação para demonstrar o desenvolvimento da criança sempre sem fins de promoção. Beleza? Segunda característica aí dos nossos seres humaninhos, a carga horária. Mínima, lembrando, essa é a palavra-chave, mínima, de 800 horas, 200 dias de trabalho educacional. Mais uma característica é sobre o atendimento desse ser humaninho. Tem dois tipos, tem um atendimento parcial, atendimento integral. Os dois contam com a palavrinha mínimo. Então é mínimo 4 horas no parcial, no mínimo 7 horas no integral. Fechado? Próximo é a... Oxi, professor Carlinhos, é a frequência. Vamos lá. Lembrando, só na pré-escola e é mínima de 60%. Não é para reprovação, é para controle se os pais estão enviando os alunos para a educação obrigatória. E aí, o último, para jovem ser feliz e não errar mais, é o registro. É preciso garantir registro do desenvolvimento da criança. É assim que se atesta este avanço dos nossos seres humaninhos. E ó, já sabe então tudo sobre a educação infantil. Não é difícil, gente. Tranquilo, não foi? Artigo do 29, 30 e também o 31, já realizados com sucesso. Vamos à sequência de mais 3 artigos. Artigo 32, 33 e 34. Ambos falam do ensino fundamental. Então a gente vai entender um pouquinho sobre o ensino fundamental, mas antes de eu mostrar os artigos, queria que você entendesse uma coisa. No nosso país, durante muito tempo, a enorme maioria de tempo em que tivemos ensino obrigatório, nós tivemos apenas o ensino fundamental como etapa obrigatória. Somente ela era obrigatória. E há um tempo atrás ela não tinha duração de 9 anos como hoje tem. A duração era menor, era de 8 anos. Então boa parte das pessoas que estão aqui comigo durante a minha aula sabem dessa duração, até porque cursaram o ensino fundamental em 8 anos. O meu caso é esse, né? Eu fiz o ensino fundamental de 8 anos. Então a gente tinha primeira série, segunda série, terceira série, quarta série, que era os anos iniciais, o primeiro ciclo, né? O pessoal falava o ensino fundamental 1. O ensino fundamental 2, que eram os anos finais, que nós entendemos hoje, sempre tiveram 4 anos. Eram tidos como séries, hoje como anos. Beleza? Mas essa ampliação do ensino fundamental, ela teve como característica ampliar o tempo da criança na escola, entender um pouco mais sobre o seu desenvolvimento e garantir mais oportunidades de alfabetização e letramento, que são duas importantes funções do nosso ensino fundamental. Vamos juntos, então? Vamos conversar sobre o artigo 32, 33 e o artigo de número 34. Ensino fundamental, gente, ó, entenda, ele é obrigatório. Ele tem duração de 9 anos e ó, não é mínima. Não erra, por favor. Não tem a palavra mínima, tá bom? Quando ofertado em escola pública, ele será gratuito. Lembrando, ele se inicia aos 6 anos de idade. Terá como objetivo a formação básica do cidadão mediante 4 aspectos que devem ser observados, aqui dispostos no artigo de número 32. Lembrem-se, formação básica é a formação que envolverá todos os aspectos da vida deste estudante, a fim de garantir que ele vai evoluir para estar inserido dentro da sociedade. Primeiro, desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meio básico pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia,
das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. Ele tem que entender sobre a sociedade para dela compor-se. Desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos, habilidades e formação de atitudes e valores. E, por fim, fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Aqui estão as finalidades do ensino fundamental. Entendendo que ele é a formação básica do indivíduo, eu preciso que ele entenda ler, escrever e calcular, que ele saiba o que é a sociedade, que ele fortaleça os vínculos de família, os laços de solidariedade humana para viver de maneira harmoniosa em sociedade. Essa é a perspectiva da formação do ensino fundamental, que se inicia aos 6 anos, tem 9 anos de duração, então ele vai até os 14 anos de idade, na idade própria. Vamos continuar falando dele, porque muitos artigos são recorrentes nessa temática. Pode o ensino fundamental se desdobrar em ciclos? Não precisava escrever isso, por quê? Porque lá no artigo 23 já existia essa possibilidade de se organizar em ciclos. Mas ele disse novamente, tá bom? Para aqueles que usam, gente, o processo de seriação, então, primeira série, segunda série, terceira série, ensino fundamental, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quem usa essa progressão pode usar essa ideia aqui de progressão continuada, desde que seja sem prejuízo da avaliação do processo de ensino-aprendizagem, observadas as normas. O que é progressão continuada, professor Carlinhos? Deixa eu anotar aqui para vocês. É um progresso sem reprovação. Mas ele tem tempo definido, tá bom? Porque se não houvesse, ia se confundir com a promoção automática. E quando ele coloca aqui, ó, que é sem prejuízo da avaliação, então aqui ele diz, não deve utilizar promoção automática, que é diferente, tá, gente? Promoção automática de progressão continuada. Na promoção automática não há avaliação. Então, que se é sem prejuízo de avaliação, não deve utilizar promoção automática, mas posso usar progressão continuada. Deixa eu te dar um exemplo. Aqui no Distrito Federal nós temos progressão continuada no primeiro, segundo e terceiro ano do ensino fundamental. O que isso quer dizer? Primeiro ano o aluno estudou, alcançando ou não alcançando os objetivos, o professor avalia, faz relatório, ele vai para o segundo ano. No segundo ano ele vai estudar, alcançando ou não alcançando os objetivos, vai ter relatório, toda a descrição, ele vai para o terceiro ano. Ele só pode reprovar no terceiro ano. Então, do primeiro para o segundo e do segundo para o terceiro, a progressão continuada. Há a avaliação, mas ele progride em um ciclo mais amplo, de 3 anos para a garantia da alfabetização. Porque nós tínhamos um enorme índice de reprovação na primeira série, quando o aluno tinha que aprender a ler e escrever tudo, pelo menos em 1 ano. Se ele não aprendesse, seria reprovado. E muitos alunos não estavam ainda maturos para aprender e para se desenvolver desta forma. Então, por isso, ampliando o tempo, a gente conseguiu incluir mais os alunos e alcançar melhores resultados, pelo menos aqui no Distrito Federal. E o que muitas dos nossos sistemas de ensino também aplicaram, já que a DCN trazia isso como uma recomendação. Beleza? Vamos seguir em frente. O ensino fundamental, regra, vai ser ministrado em língua portuguesa, mas admite-se aqui, ó, a educação bilíngue. Bilíngue para quem, professor Carlinhos? Para as comunidades indígenas, que terão também as suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem assumidos. Então, eles podem utilizar língua materna e língua portuguesa. O bilinguismo está aí disposto para os indígenas, tá bom? Regra, o ensino fundamental vai ser presencial. A educação à distância é só como forma de complementação ou em situação emergencial em que seja necessário utilizar-se dos recursos da educação à distância, tá bom? Mas a regra é que ele vai ser presencial. Quando se falar de ensino fundamental, nós vamos ter um conteúdo obrigatório. Qual é o conteúdo obrigatório? O ECA, que trata do quê? Dos direitos da criança e do adolescente. Então vai ter material próprio, material didático pensado de acordo com o ECA, que é conteúdo obrigatório para os nossos estudantes do ensino fundamental, tá bom? E ó, os símbolos nacionais, esses não são conteúdos, são temas transversais do ensino fundamental que devem ser trabalhados. A bandeira, o hino, o brasão, o selo, todos estes são símbolos nacionais e devem ser trabalhados com os nossos alunos. Na prática, nós vamos agora falar de um artigo de algo que não acontece na vida prática.
mas que para a teoria e para a prova cai com muita recorrência, que é o tal do nosso ensino religioso. Na prática pouco vejo, mas na teoria é um trem que gosta de cair na prova. Então, vamos lá. Vamos para o artigo de número 33, gente. O ensino religioso, primeira característica, é de matrícula facultativa. O aluno matrícula facultativa, então está ligado ao aluno. Mas quando se fala do Estado, poder público, vou colocar Estado, vou dar poder público, aí fica mais claro para você. A oferta é obrigatória. O Estado tem que ofertar. Oferta obrigatória. Mas ele só oferta se alguém quiser. Se o aluno se matricular. Se ele não se matricular, ele não vai precisar ofertar. Tá bom? Ele é parte da formação básica, ele é disciplina dos horários normais das aulas de ensino fundamental, sempre deve respeitar a diversidade religiosa do Brasil, vedadas as formas de proselitismo. Não estamos ali para trazer as pessoas e fazer uma ideia de catequese. A ideia não é torná-los cristãos, mas sim trazer a ciência das religiões aos nossos estudantes. Essa é a perspectiva, tá legal, gente? Aí lembrem-se, o ensino religioso, aqui disposto, estamos a falar de escolas públicas e não de caráter confissional. Estou falando de escola pública. E a escola pública, a ideia é que elas são de caráter laico. Essa é a disposição para o artigo 33. Características ainda dispostas do artigo 33. Os sistemas de ensino vão trazer os procedimentos, vão definir os conteúdos e vão estabelecer como que os professores vão ser habilitados e admitidos para atuarem no ensino religioso. Como que vai ser feito o currículo? Eu vou ouvir as entidades civis das mais diferentes denominações religiosas e assim a gente define o que vai ser trabalhado com esses estudantes. Qual o tempo mínimo do aluno na sala de aula do ensino fundamental? Pelo menos 4 horas, progressivamente se amplia o período de permanência para ofertá-lo em tempo integral. Então ele vai ser progressivamente ofertado em tempo integral. Ressalva no caso do ensino noturno, eu posso ter menos do que 4 horas, posso ter formas alternativas de organização que vão ser autorizadas nesta lei. Então, para conseguir que o aluno esteja na sala de aula, para conseguir que o aluno possa ter as suas condições respeitadas, eu posso ter até menos do que 4 horas. Vamos testar esses conhecimentos aqui? Vamos lá então, hora de treinar. Vamos ver como a gente pode aplicar o conhecimento aqui da educação infantil e do ensino fundamental em exercícios. Dá uma olhada na tela, abençoados. Olha lá, hora de treinar. Consoante o artigo 29, a educação infantil corresponde à última etapa da pré-escola? Não. Primeira etapa da educação básica? Certinho. Terceira etapa? Segunda etapa? Última etapa? Não. Gabarito letra B. Bem tranquila, né? Mais uma. Segundo a LDB, assinale a alternativa que identifica corretamente as características da educação nacional quanto aos seus níveis e modalidades. Já fizemos uma similar nos exercícios anteriores, mas vamos resolvê-la aqui. A educação básica é composta de 2 níveis, verdade. O infantil e o fundamental, errado. Isso aqui são etapas da educação básica. B. A educação de jovens e adultos é voltada para os que concluíram o ensino fundamental por meio do ensino domiciliar? Não, é para aqueles que não concluíram na idade própria, então também está errada. A educação profissional deve ser assegurada na modalidade de ensino à distância? Não, pode ser presencial, então deve ser. Errado. Pode ser? Pode, posso ter aí comutada a educação profissional e a educação à distância. Letra D. A educação especial é oferecida em escolas públicas a partir do ensino fundamental? Não, né? Começa aos 0 anos, então o item também está errado. A educação infantil visa o desenvolvimento integral da criança em complementação à ação da família e da comunidade. Perfeito, descrição do artigo 29, gabarito letra E. Mais uma questão. O artigo 30 estabelece que a educação infantil será ofertada em creche pré-escola para crianças de até 3 anos. Gabarito letra D. Foi bem tranquila essa. Mais uma questão. A LDB, em seu artigo 30, estabelece que a educação infantil será oferecida em creches e entidades equivalentes para as crianças de até 3 anos e em pré-escolas para as crianças de 4 a 5 anos de idade. De acordo com o texto da lei, a educação infantil, como primeira etapa da educação básica, tem como finalidade, a gente sabe que é complementar aí as ações da família e da comunidade e garantir o desenvolvimento integral da nossa criança de até 5 anos. Então não é cuidado, não é compreensão de ambiente, não é fortalecimento dos vínculos familiares, não é aprimoramento. Só pode ser o desenvolvimento integral da criança de até 3 anos em todos os seus aspectos, complementando a ação da família e da comunidade. Gabarito letra B. Mais uma questão.
É comum haver algumas dúvidas quanto às denominações e tipos que caracterizam as instituições de educação infantil. Quais são os tipos de instituições? Você já sabe, as creches e as instituições pré-escolares, a pré-escola. Então vamos responder a questão. Letra A. A LDB determina a distinção entre creche e pré-escola. Verdade, a distinção. Sendo que a primeira é para as crianças de até 3 anos de idade, verdade. E a segunda para as crianças de 4 e 5 anos, verdade. O gabarito deve ser a letra A. B. A LDB determina a distinção entre creche e pré-escola, certo? Sendo a primeira referente a instituições públicas e a segunda as privadas, nada a ver. Ambas podem ser públicas ou podem ser privadas. C. As diferenças entre creche e pré-escola estão definidas no credenciamento junto ao órgão governante? Não. A diferença está na idade em que atendem os nossos estudantes e na sua obrigatoriedade ou não. A Constituição antecipa o direito garantido pelo ECA, determinou o dever do Estado perante as funções de educar e cuidar, atribuindo a creche à pré-escola? Não, educar e cuidar ele se prolonga por toda a educação básica, então não está apenas na educação infantil, e a Constituição nem fala essas palavras, né? Educar e cuidar, que bobeirona. Letra E. A creche e a pré-escola são sinônimos tanto no ambiente teórico quanto no âmbito jurídico. São sinônimos? Não, são espaços distintos. Então, por isso, o item também está errado. Gabarito tem que ser a letra A. Mais uma questão. VUNESP, banca que costuma ter um nível de cobrança bem alto, foi por isso que eu escolhi para colocar aqui. E bem alto tá fácil, né? Depois que a gente vê os artigos, fica muito tranquilo, gente. Conforme a LDB, no artigo 31, será organizada a educação infantil com as seguintes regras básicas. Acolhimento de crianças de 3 a 5 anos em pré-escola. 3 a 5 não, a gente é 4 a 5, então o item está errado. Carga horária mínima anual de 800 horas, começou bem. Distribuídos por no mínimo 180? Não, né? São 200 dias de trabalho educacional. Está errado. Avaliação mediante observação e registro do desenvolvimento das crianças com o objetivo de promoção? Não, é sem o objetivo de promoção. Então o item também está errado. Controle de frequência da instituição pré-escolar com no mínimo 70%? Não, é 60%. O item também está errado. Atendimento à criança de 4 a 7 anos, de 4 a 7 horas, 4 para parcial e 7 para integral. Aí tá certo. Gabarito letra E. Mais uma questão. O artigo 31 especifica regras comuns para a organização da educação infantil e apresenta 5 incisos complementares. Quais os temas são regulamentados aqui por estes incisos? Avaliação. Ok, a gente fala de avaliação sem fins de promoção. Falamos da carga horária, sim. Falamos do turno de jornada de atendimento, aquelas parcial ou integral. Falamos do controle de frequência, sim, de 60% da pré-escola. E de matrícula, falamos do registro destes alunos. Então, tem que tomar cuidado? Tem, mas as ideias aqui estão bem organizadas. Mas matrícula, ele não fala de como vai matricular esse estudante, não. Tá bom? Então, a letra A incorre em erro aí, você que está acompanhando. Vamos para a próxima. Ele diz o seguinte: avaliação ok, carga horária ok, turno e jornada de atendimento ok, controle de frequência ok, da expedição de documento para testar o desenvolvimento da criança? Agora sim está ok. A letra B está correta, bem melhor aí do que a letra A. Vamos seguir em frente então. Diagnose inicial? Não, não se fala disso, nem fala de sistema de diagnose, então gabarito só pode ser a letra B. A dúvida só podia ficar entre a A e a B, e você acertou aí. Gabarito, letra B de bola. Mais uma questão, banca IBAD agora. A avaliação da aprendizagem é competência da escola. Como previsto no artigo número 31, na seção 2 da Educação Infantil, a avaliação far-se-á por acompanhamento e registro do aluno, sem objetivo de promoção, mesmo que seja para acessar o ensino fundamental. Portanto, a avaliação neste período não deve assumir finalidade seletiva e classificatória. E assim o quê? Terá como referência objetivos que estão descritos no projeto pedagógico da escola? Sim, gabarito já deve ser a letra A. Desenvolver amadurecimento através de atividades adequadas? Não, não fala de amadurecimento, fala de desenvolvimento. Classificar em nenhuma hipótese. Organizar as turmas de acordo com habilidades e competências? Não, isso também é classificar. Determinar as turmas futuras? Também é classificar. Gabarito só pode ser a letra A. Mais uma questão. Vera participou de um encontro de recreacionistas promovido pelo município onde ela trabalha. Em tal ocasião, a organizadora do evento comentou a respeito do artigo 31 e falara que dispunha-se de avaliação das atividades na pré-escola. Segundo o artigo na educação infantil, a avaliação é mediante acompanhamento e registro. Com objetivo de promoção? Não, é sem objetivo de promoção. O gabarito deve ser a letra B.
A avaliação é só para curiosidade dos pais? É um cumprimento de exigência legal? É com ou sem? Não, né, gente? Gabarito, letra B, com certeza. Mais uma. Acerca da organização do ensino fundamental. Qual é a duração, gente? É de 180 dias? Não, é 200 dias. Então começamos bem aqui, né? 800, 600 ou 1.000 horas? Não é 600, não é 1.000, é 800 horas. Gabarito, letra A. Banca Quadrix, uma excelente banca de concursos. Mais uma agora da VUNESP, de acordo com o 32, que é do ensino fundamental, ele diz o seguinte: a LDB estabelece diretrizes e bases da educação nacional. O ensino fundamental é obrigatório, com duração de 9 anos, garantido na escola pública. Se inicia aos 5? Não, né? Se inicia aos 6. Começamos bem aqui. Então lá A e B já está fora. Tem o objetivo a formação básica do cidadão? Perfeito, começou bem. Terá como objetivo compreensão de fundamentos científicos e tecnológicos? Isso aqui é do ensino médio. Preparação básica para o trabalho e cidadania? Também não, também do ensino médio. Gabarito não é preparação básica, é formação básica do cidadão. Letra C. Mais uma questão. Na LDB atualizada, o ensino fundamental obrigatório com duração de 9 anos é gratuito na escola pública e tem como objetivo o quê? Fortalecimento dos vínculos de família, começou bem. Dos laços de solidariedade humana, continua bem. Tolerância recíproca em que se assenta a vida em sociedade? Tudo bem, gabarito letra A. Compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos é do ensino médio. Preparação básica para o trabalho e cidadania, ensino médio. Integração com as demais modalidades, também do ensino médio e da educação profissional. Então, gabarito tranquilo. Mais uma, VUNESP de novo. Com relação à lei 9394, que estabelece as diretrizes, assinale a alternativa relativa ao currículo do ensino fundamental. É obrigatório se desdobrar em ciclos? Não, não é obrigatório, é facultativo. É ministrado em português e inglês? Não, ele é ministrado em português e para os indígenas também em língua materna. Incluirá obrigatoriamente conteúdo que trabalhe os direitos da criança e do adolescente? O item está certo, sim, é obrigatório. É uma temática a ser tratada. Veda o estudo dos símbolos nacionais? Não, deve incluir isso. Duração não é de 8 anos, é de 9 anos, então gabarito só pode mesmo ser a letra C. Mais uma questão. Um projeto educativo pode ser entendido como uma das formas de expressão dos propósitos educacionais que pode ser compartilhado com diferentes escolas e diferentes redes. Ciclos, séries e outras formas de organização a que se refere a LDB serão compreendidos como tempos e espaços interdependentes e articulados entre si ao longo dos 9 anos que tratamos do ensino fundamental. No Brasil, ele possui 2 formas básicas, por série ou ciclos. No ensino por ciclos, os estudantes devem obter habilidades e competências em um período em que, em geral, é mais longo do que um ano ou série, havendo recuperação dos conteúdos por meio de aulas de reforço. Nesse tipo, utiliza-se qual termo, professor Carlinhos? Gente, quando é mais longo do que um ano, eu estou falando da progressão continuada, que é uma possibilidade que o ensino fundamental possui. E a gente até explicou aqui, né? Progressão sem reprovação durante um período de tempo. Gabarito, letra E, bem tranquila. Vamos para mais uma questão. O ensino religioso de matrícula facultativa é parte integrante da formação básica do cidadão. Constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas, assegurando respeito à diversidade cultural e religiosa do nosso país, vedado o proselitismo. De acordo com este artigo, vamos lá. O ensino religioso, como parte integrante da formação básica do cidadão, é disciplina obrigatória para todos? Não, ele é facultativo, já que o aluno pode matricular-se de maneira facultativa. B. Para atender às diversidades culturais do nosso país e religiosas, a escola pública deve oferecer fora do horário normal? Não, né, gente? É no horário normal das aulas. O ensino religioso é disciplina obrigatória? Não, é disciplina facultativa aí na matrícula, né? Ah, não, cuidado, olha só. O ensino religioso é disciplina obrigatória no currículo das escolas públicas, porém, para o aluno, é uma disciplina facultativa? Ah, bonitinho, do jeito que ele escreveu está certo. É obrigatória a oferta, mas é facultativa a matrícula. Aí tá certo. Nos estabelecimentos públicos, deve-se optar ou não por oferecer? Não existe a ideia de não optar. A oferta é obrigatória. Todas as escolas públicas devem atender o preceito legal do ensino religioso cristão? Não, deve evitar o proselitismo. Então, gabarito letra C. E ó, gente, muitas questões, né? Muitas questões. Eu vou ficar por aqui agora. Próxima aula a gente volta, mas aí a gente volta conversando sobre o ensino médio. Posso contar com a sua presença? Até a próxima aula. Um forte abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau.